Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então ao vídeo sobre cinética enzimática, né? Então a gente vai ver agora o que acontece. É, cinética, eu coloquei aí essa imagem para vocês para dar essa ideia de movimento, né? Então a cinética enzimática é aquilo que vai estudar a velocidade das reações, então como as enzimas se comportam e vamos abordar a velocidade com que aquelas enzimas vão agir, tá bom? Muito bem, nós temos aqui, pessoal, um desenho que nós já vimos anteriormente, né? Então, o que nós temos? Algumas situações em que eu tenho a enzima na sua forma livre e a enzima complexada, ó, com o substrato. Então, o que acontece aqui é nos pontos A e no ponto B? Então, vamos pensar primeiro aqui nesses dois. Se eu tenho só a enzima, eu não vou ter formação de produto, né? Porque a enzima não está encontrando o seu substrato. E aí, conforme eu coloco essa enzima em contato, ó, com o seu substrato, eu vou ter a possibilidade de formar produto. Então, no estudo da cinética enzimática, é importante a gente lembrar que quem que eu consigo monitorar? A gente vai acompanhar a formação de produto, tá bom? Então, eu vou acompanhar a formação de produto. Quando a minha enzima encontra o substrato, vai ter formação de produto. Só que olha só o que está acontecendo nessa situação B. Nessa situação B, eu tenho poucas enzimas junto com o substrato. Por quê? Porque tem pouco substrato aí. Então, nós precisamos lembrar que eu tenho, eu tenho que encontrar, né? Eu tenho que fazer com que essas enzimas encontrem o seu substrato para que forme o produto. Então, quando eu tenho muito poucas moléculas de substrato aí, a chance desse encontro fica menor. Aí o que vai acontecendo nas situações seguintes? Ó, eu vou adicionando substrato. Notem que eu não mudo a quantidade de enzimas, né? Conforme eu vou adicionando substratos, eu vou aumentando a chance desse encontro. Tudo bem? Só que aí, olha o que acontece aqui no ponto E. No ponto E, todas as minhas enzimas estão ocupadas. Então, pessoal, eu saturei o sistema, todas as minhas enzimas ocupadas. Se eu adiciono mais substrato aqui, ó, mais substrato do E para o F aqui, não adianta nada. Por quê? Porque elas estão ocupadas. Então, enquanto aquela enzima estiver reagindo sobre um substrato, ela não vai conseguir funcionar em cima do outro, né? Então, não adianta eu aumentar a quantidade de substrato, eu posso até aumentar, mas eu não vou mexer mais com a velocidade da reação, porque todas as minhas enzimas estão ocupadas, elas estão trabalhando já todas, né? Eu estou com a capacidade máxima desse sistema, tá bom? Então, eu vou atingir o que a gente chama de velocidade máxima, quando praticamente todas as moléculas estiverem ligadas, tá bom? Então, a gente também já viu isso, né, na forma desse gráfico, ó. Então, no ponto A, pensando que eu estou acompanhando a formação do produto, né? No ponto A só tem enzima, não vai ter velocidade nenhuma, elas não estão funcionando. Conforme eu vou, ó, concentração do substrato, esse eixo. Então, conforme eu vou aumentando a concentração do substrato, olha o que vai acontecendo com a velocidade da minha reação. Vai subindo. Até, pessoal, o ponto em que eu ocupei todo mundo. Então, notem que do ponto E para o ponto F, ó, a gente não tem praticamente aumento nenhum da velocidade. E aqui, para a gente já começar a falar de cinética enzimática, eu vou mostrar para vocês esse ponto aqui. Eu cheguei, ó, neste ponto. Esse ponto vai ser a minha velocidade o quê? Máxima. Eu posso adicionar quanto de substrato eu quiser, mas eu não vou conseguir aumentar a velocidade dessa reação. Por quê? Porque todas as enzimas estão trabalhando na capacidade máxima. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que quando... Então, lembrar, né? Vamos, mais do que entender. Esse sistema, pessoal, é um sistema para estudar as enzimas. Então, ele é mesmo um tubo
que eu coloco enzima, coloco substrato e vou aumentando a quantidade de substrato. Eu não mexo na quantidade de enzimas, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Quem fez, né, esse estudo aí, foram os pioneiros aí nessa área de estudo da cinética enzimática, foram esses dois aqui, ó, Leonor Michaelis e Maud Menten. Então, eles foram pesquisadores que trabalharam com esses estudos da cinética enzimática e desenvolveram, então, o que nós conhecemos como teoria de Michaelis-Menten. Então, o que é essa tal dessa teoria de Michaelis-Menten? É uma teoria, e a gente vai ver um fator, né, que nós vamos utilizar, que descreve a taxa ou a velocidade das reações, relacionando, então, a velocidade à concentração do substrato, que é basicamente aquela figura que nós vimos, tá bom? Então, agora a gente vai adicionar um pouquinho mais de complexidade a essa figura. Olha lá, o que nós temos aqui, pessoal? Então, prestem bastante atenção agora. É a mesma coisa, tá bom? Eu tenho uma enzima, uma reação enzimática, que eu fui adicionando cada vez mais o quê? Substrato. Então, para cá, foi aumentando a concentração do substrato, beleza? Então, notem que a velocidade ela vai aumentar até eu atingir o quê? A minha velocidade máxima. E esses pesquisadores determinaram o seguinte, que quando eu chego nessa velocidade aqui, na velocidade máxima, lembra que uma reação enzimática ela é assim, ó, enzima mais substrato vai formar complexo enzima-substrato, sim? E aí depois vai liberar a minha enzima e o meu produto. Tudo bem? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto da minha velocidade máxima, lembra, 100% todas as minhas enzimas estão ocupadas. Então, todas elas estão no formato o quê? Enzima substrato. Todas elas estão ocupadas, sim? E aí, qual que é a nossa teoria, né? Como que funciona esse estudo da cinética? Se eu pegar metade da velocidade máxima, ó, velocidade máxima dividido por 2, que ponto que eu estaria? 50% das minhas enzimas estão assim, ó, enzima substrato, e 50% delas estão soltas. A enzima está livre, tá bom? Vou deixar ela assim. Nesse ponto aqui, metade da velocidade máxima. E aí eles criaram um indicativo de afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, nós vamos explicar isso melhor. O que é esse indicativo? Esse valorzinho que vocês estão vendo aqui, ó, que chama Km. Km é constante de Michaelis-Menten. Então, o que ele é? Eu vou falar bem devagar para vocês entenderem, mas a definição de Km está no gráfico. Ela é o quê? Ó, presta atenção. Concentração do substrato, ó, não estou no eixo aqui do substrato? Então, concentração do substrato na qual eu estou na metade da velocidade máxima. Então, ó, aqui é a velocidade máxima, acompanhe a minha linha. Ah, é aqui, ó. Então, nesse ponto, eu vou ter essa concentração de substrato. Esse é o valor de Km. Então, ó, concentração do substrato em que a velocidade da reação atinge metade da velocidade máxima. Por que isso é importante? Então, vamos pensar. Essa enzima, desse jeito que está desenhada no gráfico, ela precisou eu vou colocar o número aqui, ó, 5. Então, o Km dela vai ser 5. O Km é numericamente, tá bom? É o número. Quer dizer que ela precisou lá de 5 micromol, alguma quantidade de substrato para chegar na metade da velocidade máxima. Agora eu vou desenhar uma outra, pessoal, para vocês aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Essa enzima, ela tem o mesmo substrato, tá bom? Mas olha só a diferença, ó.
a velocidade máxima vai ser a mesma. Por quê? Porque num excesso de substrato, todas as enzimas vão estar ocupadas, vai estar trabalhando na velocidade máxima. Mas olha só o que aconteceu. Se eu chegar na velocidade máxima sobre 2, deixa eu pegar uma cor que dá para ver melhor. Ó, olha aqui o meu ponto do tal do km, ó. Vocês entendem? Vou pôr km', que esse valor aqui é maior que o anterior, então o km aqui vai ser 10. Quer dizer o que isso, pessoal? Presta atenção no que eu vou falar agora. Quer dizer que essa outra enzima, então vamos chamar essa de enzima A e essa de enzima B. As duas têm o mesmo substrato, tá bom? Eu estou mostrando para vocês a curva de cinética das duas. Só que olha o que isso quer dizer. Quer dizer que eu precisei colocar mais substrato na enzima B para que ela conseguisse chegar lá na metade da velocidade máxima. Então, eu precisei colocar mais substrato para isso acontecer. Por que que isso é importante, pessoal? Quando eu precisei colocar mais substrato para ela chegar lá na metade da velocidade máxima, o que isso quer dizer é que essa enzima ela tem uma afinidade menor por esse substrato. Porque se eu colocar a enzima A e a enzima B no mesmo tubo e colocar uma mesma quantidade de substrato, quem que vai conseguir chegar primeiro na velocidade máxima? Primeiro em termos de tempo, né? Quem que vai chegar primeiro aqui na metade da velocidade máxima? Vamos usar esse parâmetro. Essa enzima A, ela tem mais afinidade pelo substrato. Quer dizer o quê? Na presença das duas enzimas, o substrato consegue se ligar mais rápido nessa enzima A. Então, o km, ele é uma medida do que para nós, pessoal? Ele é uma medida da afinidade da enzima pelo seu substrato. Quanto menor o valor de km, ó, quanto menor o valor de km, a gente vai ver isso daqui a pouco, menor o km, maior a afinidade. Quer dizer o quê? Eu precisei só jogar uma gotinha de substrato, essa enzima já grudou nele. Tudo bem? Quando eu tenho um km alto, quer dizer que eu precisei colocar mais substrato para a enzima interagir com ele. Então, eu preciso ter muitas interações para que ela haja propriamente, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nos conceitos. Olha lá, implicações, né, desse estudo da cinética de Michaelis-Menten. Definição, km é numericamente igual à concentração de substrato, em que observamos metade da velocidade máxima. Conceitos importantes, cada enzima possui um km específico para o seu substrato. Então, cada enzima tem um km específico. Por que para nós isso vai ser importante? Existem enzimas no nosso corpo que são enzimas diferentes, mas que usam o mesmo substrato. E eu já vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. O valor de km baixo indica alta afinidade da enzima pelo substrato. Então, ó, vamos lembrar lá na nossa curva, né? Se eu tiver um km baixo, pessoal, ó, olha só como que vai ser assim, ó. Rapidamente, né, pensando que aqui é a velocidade máxima, aqui é a metade, ó, eu precisei de nada do meu substrato para chegar na metade da velocidade máxima. Vamos desenhar uma com alto km, ó. Olha lá o quanto que eu precisei colocar de substrato para chegar no mesmo ponto, tudo bem? Então, é só para vocês entenderem. Baixo km, alta afinidade da enzima pelo substrato, valor de km alto, baixa afinidade da enzima pelo substrato. Bem, então olha só, qual das enzimas ao lado, eu vou esperar, qual das enzimas ao lado apresenta maior afinidade pelo substrato? Ó, maior afinidade. Então, a gente pode abordar isso daqui de duas formas. Primeiro é lembrar que quanto maior o km, indica menor afinidade. Quanto menor o km,
maior afinidade. Então, vamos olhar. A enzima B tem este KM aqui, ó. Esse KM aqui. E aí, é numericamente, pessoal. Isso aqui é um gráfico. Esse eixo aqui vai crescendo, né? Então, o KM da enzima B e o KM da enzima A. A enzima B, com essa quantidade de substrato, ó, já chegou lá, ó. Já chegou no meu velocidade máxima sobre 2. Eu precisei continuar adicionando substrato para minha enzima A chegar no mesmo ponto. Eventualmente, pessoal, em excesso de substrato, as duas vão alcançar a velocidade máxima. Lembra, a velocidade máxima é quando eu tenho todas as minhas enzimas trabalhando, formando o produto. Mas, para chegar lá, aqui, né, na metade do caminho, eu precisei pôr muito menos substrato para qual enzima, pessoal? Para a enzima B. Ela tem o menor KM, então ela tem maior afinidade pelo substrato, tá bom? E qual que é a relevância disso para nós, né? Isso aqui está muito químico, professor, isso daí não sei, qual que é a aplicação disso? Então, vamos dar uma olhadinha numa aplicação. Então, nós temos uma enzima no nosso corpo que é muito importante, que se chama hexoquinase. A hexoquinase, ela tem substratos importantes no nosso corpo, que são a glicose e a frutose. E aí, eu estou fornecendo para vocês aqui, ó, uma informação. A hexoquinase consegue quebrar a glicose e consegue quebrar a frutose. Mas olha o KM dela para glicose, 0,15. E olha o KM dela para frutose, 1,5. Quer dizer, então, que o KM dela para frutose é 10 vezes maior. Então, aí vem a pergunta. Por qual substrato a enzima tem maior afinidade? Lembra? Quanto menor o KM, maior a afinidade. Então, quanto menor o KM, maior vai ser a afinidade. Essa enzima aqui, então, a hexoquinase, ela tem muito mais afinidade para quem? Para a glicose, olha o KM aqui, ó, 10 vezes menor. Tudo bem? Então, esse é um exemplo. A mesma tal de hexoquinase, ó, presta atenção. O que a gente tem aqui, ó? Atividade enzimática da hexoquinase. Aqui, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós temos diferentes tipos dessa tal de hexoquinase, tá bom? Não vamos entrar em detalhe nisso agora. E aí, eu vou contar para vocês essa informação. Então, eu tenho uma hexoquinase que é específica do músculo. E eu tenho uma hexoquinase que é específica do fígado. A hexoquinase, ela faz o quê? Não vou contar de reação nem nada, vou só contar que quando ela age sobre a glicose, ela faz com que aquele tecido fique com a glicose para ele, tá bom? Então, resumindo, a hexoquinase prende a glicose que estava na circulação dentro do tecido. Olha só o que vai acontecer. A hexoquinase do músculo e a do fígado, elas se comportam um pouco diferente, elas têm um KM um pouquinho diferente. E qual que é a concentração de glicose do nosso organismo, tá bom? Qual que é a concentração de glicose lá do sangue? É por isso que é importante, ó. A concentração de glicose do sangue, pessoal, ela é em torno disso aqui, ó. 5 milimolar. Aí eu pergunto para vocês, ó, nessa concentração de glicose, pensando que a velocidade máxima é essa daqui, ó, e aqui a gente estaria, né, mais ou menos na metade da velocidade máxima, eu vou fazer um risco aqui. Então, quem que chegou primeiro dessas duas enzimas? Essa A ou B? Então, o que a gente está olhando? Nessa concentração de glicose, ó, nessa concentração de glicose, a minha enzima A está trabalhando já no máximo.
E a minha enzima B? A minha enzima B nessa concentração de glicose não chegou nem na metade. Tudo bem? E olha só como o corpo é inteligente. A hexoquinase do músculo, pessoal, é essa daqui. E a do fígado é essa daqui. Por que isso é importante? O fígado, pessoal, enquanto função metabólica, ele só vai ficar com glicose para ele quando ela tiver em concentrações o quê? Maiores. Quando a gente faz uma alimentação rica em carboidrato, muito dessa glicose vai parar onde? Ó? No músculo. Para ele já usar essa glicose. Tá vendo como é inteligente? Então, essa questão de ter um KM alto ou KM baixo, dependendo do tecido, vai influenciar em muito como aquele tecido vai funcionar, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo. O que é importante até aqui para nós hoje é entender o que é esse KM, tá bom? Muito bem. Aqui eu trouxe para finalizar como que a gente vai manipular essa afinidade dessas enzimas com o uso de quê? Ó, de inibidores. Lembra que nós vimos inibidores no vídeo anterior? Então, olha só, pessoal, só para completar essas ideias, ó. Então, o que que nós temos aqui? Uma enzima, aqui, ó, com o seu substrato, formando o complexo enzima-substrato. Se eu coloco um inibidor, ó, aqui, ó, que é competitivo, o que que acontece? O inibidor se encaixa ali no sítio ativo. Se ele está presente, ó, aqui eu tinha formação de produto, aqui eu não tenho formação de produto. E aí, como eu tinha falado para vocês, né? Se eu tenho, ó, aumenta a concentração de inibidor, diminui a quantidade de complexos enzima-substrato, ele está atrapalhando. E isso diminui a formação de produto, sim? Só que lembra, se eu aumentar demais, né? Eu já falei isso para vocês anteriormente. Se eu aumentar demais a quantidade de substrato, o efeito desse inibidor vai ser pequeno. Por quê? Porque eu vou aumentar a chance do complexo enzima-substrato se formar. E aí aumenta a quantidade de produto. E aí, por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu queria mostrar essa curva, ó. Como que um inibidor vai influenciar na minha cinética enzimática. Então, olha só que interessante. Eu tenho, pessoal, uma curva, que é a curva verde aqui que vocês estão vendo, ó. Olha aqui a curva verde. É a enzima funcionando sem inibidor. E aí eu fui colocando concentrações maiores de inibidor. Então, nessa curva azul eu coloquei um pouco de inibidor e na curva vermelha eu coloquei mais inibidor. O que eu tinha falado para vocês? Que se eu tiver inibidor atrapalhando, como que eu superava essa inibição? Eu aumentava a concentração de substrato. Então, olha só que interessante. Apesar, acompanhando aqui a linha azul, de eu ter atrapalhado, no final, se eu colocar uma quantidade de de substrato tão grande, eu vou chegar lá na minha velocidade máxima. Porque, lembra, é chance de encontrar, a enzima encontrar com o seu substrato. Se eu coloco um monte de substrato, essa chance vai ser muito maior do que ela encontrar com o seu inibidor. Só que olha o que acontece com o KM de uma enzima quando eu adiciono inibidor. Olha só. Ah, professor, então eu mudei o KM da enzima? A gente não vai dizer que mudou o KM, porque lembra, o KM de uma enzima, ele é uma característica dela com relação ao seu substrato. O que a gente fez quando eu adicionei um inibidor competitivo, eu mudei o que a gente chama de KM aparente, ó, da minha enzima. Ela funciona como se ela tivesse um KM maior, ó, conforme eu vou adicionando inibidor. Mas eu tenho que lembrar que a enzima mesmo, sem o inibidor, ela tem o KM dela, tá bom? Se eu aumentar bastante a concentração de substrato, eu vou superar esse efeito do inibidor, tá bom? Então, era só para mostrar como o inibidor mexe com o KM. Então, aqui, né, nesse ponto,
formação de complexo enzima-substrato 100%, e é tanto substrato que eu não vou ter encontro da enzima com o seu inibidor. E aí a gente pode sempre fazer aí mostrar para vocês essa mudança, né? No caso do uso de um inibidor enzimático competitivo, eu aumento tanto o substrato, ó, a quantidade de substrato é tão grande que eu vou chegar no mesmo ponto. Tudo bem? Só para mostrar o efeito de um inibidor competitivo. Será que um inibidor não competitivo vai ser diferente? Vai ser diferente. Então, olha lá. O inibidor não competitivo, ó, ele vai atrapalhar, olha ele aqui, ó. Ele vai atrapalhar, mas não necessariamente no sítio ativo. Então, ele pode se ligar à enzima, ele está se ligando aqui à enzima, ó, ou até mesmo a enzima já junto com o seu substrato. O que interessa aqui é que não vai ter a formação de produto. E olha que diferente que fica a cinética enzimática quando eu uso um inibidor não competitivo. Olha lá que diferente. Continuamos com a curva verde com a enzima aqui. Só que aí, o que aconteceu? Se eu coloquei um inibidor que é não competitivo, lembra, aquela enzima que grudou o inibidor, mesmo que eu adicione muito substrato, ó, ela nunca vai funcionar da maneira como ela deveria. Então, é como se aquelas enzimas que estão com o inibidor, elas já não fizessem mais parte da minha reação. Por isso que nem adicionando muito substrato, eu chego na velocidade máxima. A nova velocidade máxima vai ser essa daqui, ó. Ah, eu pus mais inibidor. Olha a nova velocidade máxima. E aí, pessoal, que a gente tem que lembrar que se eu mexer aqui com a velocidade máxima, eu tenho uma nova velocidade máxima para essa reação. Então, olha só, a nova velocidade máxima é essa e a metade dela. Ah, tá aqui. Nossa, professora, mas aí o KM, ó, continua sempre o quê? O mesmo. Por quê, pessoal? Quando eu tenho um inibidor reversível não competitivo, a gente tem que entender que ele simplesmente retira, entre aspas, né? É como se ele retirasse aquelas enzimas da reação. Então, as enzimas que sobraram, elas continuam encontrando o seu substrato e fazendo o produto. Então, as que sobraram, tudo bem? Então, por isso que eu não tenho uma alteração aqui do KM aparente, porque quem está participando da reação são enzimas que estão funcionando normal. No caso de um inibidor competitivo, é uma competição por aquela enzima participar ou não da minha reação. Então, quando eu tenho um inibidor competitivo, aquela enzima ainda está na jogada, tudo bem? Nesse caso aqui, não, é como se ela não estivesse mais na minha reação, beleza? Não pirem muito nesses conceitos, eu quis só mostrar para vocês como que inibidores podem influenciar a cinética enzimática. O recado principal dessa aula aqui é entender aquele papel do KM, né? Porque que ele é uma medida de afinidade da minha enzima com o meu substrato. Combinado? Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Até mais!